Nesta manhã trazendo uma mensagem para o nosso canal aqui no YouTube, hein? A cura de um leproso, Mateus capítulo 8. A partir do primeiro versículo, uma mensagem poderosa que tenho certeza que falará ao seu coração. Assim vai dizer a palavra do Senhor. Quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguiam. E eis que veio um leproso e adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Glória a Deus. Aqui fazendo uma paradinha, terceiro versículo, para falar um pouco. Bem, esse leproso ele tomou a atitude que muitas pessoas poderiam não ter tomado, simplesmente se entregar à morte, né? Se entregar à destruição e não buscar o dono da bênção. Mas ele buscou naquele momento a falar com o dono da bênção, já chegou a ele e então ele recebeu a sua cura. Nós estamos falando de uma lepra no corpo, de uma lepra carnal, de uma lepra materialista. Não estamos falando aqui de uma lepra espiritual. O que me atenta hoje é que muitas pessoas não estão somente com lepra, né? Aliás, não estão com lepra no corpo, estão com lepras na alma. E mesmo estando dentro da igreja, muitas pessoas permanecem com suas lepras, porque ainda não se chegaram a Cristo, se chegaram apenas à igreja, mas não se tornaram ainda a igreja. É o que está faltando em cada um de nós, nos tornarmos isso, a igreja, e deixar, portanto, que o Cristo Salvador tire, portanto, de nós todas as lepras espirituais que estão ainda em nossas almas, que são os espinhos do pecado. Muitos não estão se amortecendo, muitos não estão buscando a sabedoria do alto, e como tem, né, obras de Deus também, onde muitas pessoas que tomam conta da obra precisam muito, né, de ter mais sabedoria espiritual, para que assim não venham se agravar lepras no meio da congregação ou nas pessoas que estão diante da congregação. Se são casais, que sejam sábios, se sejam missionários ou missionárias, solteiras, que sejam também sábios, para que então não venha a decadência, a ruína, né, do ministério. E seja só adorador, mas que também busque, portanto, se entregar de verdade para aquele que cura suas lepras. Porque se apenas confessou com os lábios, mas o coração não está entregue ainda, é claro que a decadência espiritual muitas vezes não tarda. E de uma forma ou de outra, o inimigo tem preparado trabalhar alguns trabalhos sobre essas lepras, né? Para que elas, portanto, sejam mais ainda impuras, sejam mais ainda danificantes à alma. Aqui eu quero continuar no verso 4, diz assim: Disse-lhe então Jesus: Olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Esse fato aqui no final também quero relatar. Ora, Jesus Cristo estava cumprindo a lei naquela época ainda, e Cristo só mandou aquele homem ir pagar, né? E, portanto, ali dar a oferta para holocausto, né? Isso aqui dá uma pregação muito, né, intensa, profunda, porque vai falar justamente da lei e porque Cristo, portanto, fez aquele homem cumprir a lei, porque ainda estava no tempo da lei. Jesus não tinha ainda se feito sacrifício por nós, e por isso Cristo pediu, porque era coincidente, né? Era, portanto, coincidência da lei. Naquela época, as pessoas que eram purificadas tinham que pegar uma pomba, né? Enfim, matar, levar para
ser morta, purificada, entregue ali no altar. Era toda uma, né? Enfim, tinha todo um legado religioso naquela época no templo de Israel. Coisa que nós não precisamos mais hoje, pois a expiação dos nossos pecados foi através do sangue de Cristo, aliás, é o Cordeiro, a purificação do Cordeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, hoje nós não precisamos mais sermos curados de alguma coisa, seja ela qualquer, e fazemos, portanto, alguma oferenda, holocausto, né? Porque o holocausto já foi feito, a oferenda viva, né? Sacrifício vivo, daquele que é o único, unigênito Filho de Deus, o nosso Salvador, Messias. Para você ver que muitas pessoas às vezes ficam orando pelas pessoas e aí às vezes exigem ofertas, né? Ou então dizem, eu vou orar, mas você abençoa a obra de Deus, né? Isso não é coisa do agrado do Senhor. Isso é uma coisa que eu quero me afastar cada dia mais. Se um dia isso quiser entrar no meu coração, já sei que não é de Deus. De eu orar e a pessoa ser obrigada ou eu pedir alguma oferta, né? Caso a pessoa, então, Deus o cure, porque eu não tenho poder de curar ninguém. Mas só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem todo o poder, né? E a sua unção é quem cura, o seu poder é quem cura. Amém? É isso aí. Não é o homem, é Deus, é Cristo, que tem todo o poder de curar. Seja através de um anjo, seja através do derramamento do seu divino Espírito Santo, mas quem cura é Deus, não é o homem que cura, para que esse venha cobrar, ou venha querer então receber algo por essa cura que alguém recebeu através de sua oração. Ele só foi um instrumento ali, usado por Deus para orar. Deus o deu de graça, Deus não cobrou nada, apenas a dedicação. E dedicação é uma coisa que é para quem ama a Deus, né? Não é para quem quer somente receber as coisas de Deus. Porque Deus ele não faz troca por nada, né? Mas Deus ele quer ver cada um zelar daquilo que ele entrega. Aqui eu quero, portanto, ainda me aprofundar nessa questão da própria lepra em si. Quantas lepras, com certeza, existem muitas vezes, podem existir em nós, porque lepra espiritual é escondida como um câncer, nem sempre ela aparece. O câncer, sendo ele benigno ou maligno, não sei por que inventaram esse negócio de benigno, porque se é câncer, não existe câncer benigno, apenas ele não é mortal, não é letal. Mas todo câncer, é claro que é ruim. E o câncer é uma coisa que as pessoas muitas vezes, geneticamente, já nascem com ele, né? Muitas vezes pode ser nos ossos, pode ser na pele, pode ser já na própria alma mesmo, né? Porque somos filhos do pecado, até que não se tenha, portanto, a razão, né? A razão pela qual se vive, não se reconhece essa razão. E o dono de tudo, né? Que rege toda essa razão da vida. Então, enquanto não se encontra Deus, as lepras não caem, as lepras não desaparecem. Mas bem, qual será a pior lepra, né? Existem muitas pessoas que podem até ser coxos. Existem algumas pessoas que podem ser mancas. Existem algumas pessoas que podem, de repente, andar com uma prótese. Algumas pessoas podem andar com a prótese nas pernas ou no braço. Algumas pessoas podem ser ter vários tipos de aleijo, né? De aleijo no corpo. Ou então ter alguma ferida que praticamente é incurável, como por exemplo quem é diabético. Mas eu não falo dessa como as piores lepras que existem. As piores lepras que existem são as lepras realmente ligadas ao tal pecado, porque essa é a lepra que nos aparta de Deus. E nós temos que correr incansavelmente, né? De forma incansável, em busca de sufocar essas lepras que ao longo de nossas vidas
por conta de alimentar o nosso eu, o nosso ego, essas lepras têm, portanto, nos feito sofrer. Eu quero aqui deixar meu abraço, que a paz do nosso Senhor e Salvador venha, portanto, tocar os nossos corações. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha, portanto, aquecer as nossas almas neste momento. E que esta mensagem, ela venha, portanto, fluir em nossos corações e dar frutos, frutificar para a vida eterna. Amém? Fica com Deus, tudo de bom para você. Compartilha este vídeo e que Deus abençoe sua vida. Amém?